Opa, tudo bom? Bom, eu tive um sentimento aqui de fazer um vídeo sobre como enfrentar, né, a ansiedade e a depressão de acordo com a palavra de Deus, né? Eu tive esse porque na verdade Deus veio para nos salvar, né? E Ele não quer que nós, como filhos, né, ficamos tristes, ficamos depressivos, né? A saúde mental é um tema muito discutido atualmente, cheio de teorias da psicologia, teorias das mais diversas, né, na área da filosofia, e a Bíblia não fica de fora desse tema, né? A Bíblia ela já fala desse tema há milhares de anos, porque Deus, como nosso Criador, ele se preocupa com as nossas emoções, e a palavra de Deus ele nos dá ferramenta para a gente lidar com a ansiedade, com a tristeza, com o medo. Então nesse estudo nós veremos como a Bíblia nos ensina a enfrentar, né, os desafios emocionais para encontrarmos a paz em Deus. Amém? Então vamos começar aqui com o versículo aqui de Filipenses, a carta aos Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. O que é ansiedade? Ansiedade é preocupar com coisas do futuro. Por exemplo, você está ansioso para... Tem uma ansiedade, digamos assim, não tão ruim, por exemplo, você está ansioso para que a sua namorada ou seu namorado chegue logo para te encontrar, mas tem ansiedade negativa, né? Que é aquela ansiedade que você está preocupado para resolver um problema para ontem, mas você não tem o poder sobre o futuro, porque o futuro ainda ele não existe. Então não adianta você ficar ansioso pelas coisas que ainda haverão de acontecer, porque elas ainda haverão de acontecer e talvez nem aconteçam. Então por isso que Deus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. Aqui, Deus está falando o seguinte: aqui, não fica preocupado com o que vai acontecer, não. E que eu já sei o que vai acontecer, porque eu sou Deus. Vem cá, vamos bater um papo. Oração é conversar com Deus. Vinde e arrazoemos. Deus quer que você converse com Ele. É isso que está falando nesse versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, a paz de Deus é uma paz suprema. Por que excede todo entendimento? Porque Deus ele sabe o futuro, ele já sabe o que vai acontecer. Então ele tem uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que dá para explicar. É uma paz suprema, né? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Mas por que vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos? Porque você está orando. Você está conversando com Cristo, aquele que sabe tudo. Amém?
Então, o que a gente está aprendendo aqui é isso, que Deus nos chama para substituir a ansiedade, substitua a ansiedade por oração. Ficou ansioso? Ore. Ore porque quando você ora, você conversa com Deus, isso vai te acalmando. Não adianta você pensar no que vai acontecer lá na frente. Então, não fica preocupado com o futuro. Ore para que tudo dê certo. Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ainda mais com os filhos dele. Nenhum pai deseja o mal para o filho. Vai, ora, conversa com o Senhor. Muitas vezes ele dá uma luz ao seu pensamento, você acaba encontrando uma solução. Que muitas vezes você estando ansioso, nervoso, né? Agitado, você não encontra. Por quê? Porque você está agitado. Hoje, quando eu estava no trabalho, conversando com meu colega de trabalho, ele me contou que a filhinha dele, quando era bebezinha, mamou e ficou engasgada, né? Deu aquele engasgado, ela ficou roxinha. E ele ficou ansioso, ficou desesperado, aquele agito todo. E ele mesmo falou que se ele tivesse ali sozinho com a bebê dele, a filha dele, teria falecido. Porque ele, naquele desespero todo, acabou que ele ficou para um lado para o outro e não tomou nenhuma atitude efetiva. Já a esposa dele manteve a calma. E olha que a mãe, ela que estava amamentando, ela ligou para os bombeiros. O bombeiro do outro lado deu as instruções. Ela obedeceu às instruções, que ela não ficou ansiosa. Ela não ficou agitada. Então, o pensamento dela fluiu. E aí, com aquelas instruções, a bebezinha desengasgou e voltou a respirar. Por causa da confiança da mãe no soldado dos bombeiros e na calma dela, sabendo que não adianta ficar agitado. Se você ficar agitado, ficar indo de um lado para o outro, você não resolve nada. Ansiedade não resolve nada. Aí você pode falar, Fabrício, é fácil dizer. Gente, a Bíblia está dando a solução. Antes de tudo, ore. Ficou ansioso? Ore. E ore também agradecendo. Porque depois que as coisas se resolvem, muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus. Orações de ação de graças. Muitas vezes a gente só lembra de Deus nos piores momentos. E quando dá tudo certo? Você ora agradecendo? Em Mateus, Evangelho de Mateus 6, 25 a 34, Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar excessivamente com o futuro. É o que eu falei aqui, está reiterando, né? Pois Deus cuida de nós. Vamos lá em Mateus 6, 25 a 34. Rapidinho, tá, gente? Estou só abrindo a Bíblia aqui, porque eu esqueci de colocar o versículo. Mateus 6, 25 a 34. Está escrito aqui na versão King James. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves?
qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada, à jornada da sua vida? Quer dizer, nós não podemos aumentar nosso tempo de vida, né? E por que andeis preocupados quanto ao que haveis de vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E como a gente busca, gente? Lendo a Bíblia, orando, pregando a palavra, exercitando o Espírito. Então vamos lá. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia, que cada dia traz em si mesmo. O que Jesus está falando aqui? Para nós vivermos cada dia, um dia de cada vez, não ficar preocupado com o futuro. A gente ora, a gente prega o Evangelho, a gente lê a Bíblia, a gente trabalha, estuda, e ora para acalmar, para refletir, medita na palavra de Deus dia e noite. Isso vai ajudar a combater a ansiedade, a depressão. A gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No Salmo 42:11, está escrito assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Até os servos fiéis de Deus passaram por períodos de tristeza. Temos que ter esperança em Deus. Precisamos disso. Aqui o Salmo, a maioria dos salmos que escreveu foi Davi. Ele estava ali. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas tanto dentro de mim? Ele estava triste. Ele estava perguntando para a alma dele: por que eu estou triste? Por que eu estou tão abatido? Eu tenho que esperar em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus. É isso que o Salmo está falando. Ele estava lutando contra a própria tristeza. Por que Davi estava abatido? Nossa, mil problemas. Davi perdeu um filho com Batseba. O filho de Davi tentou matá-lo. Então, é o seguinte, gente. Por mais que as coisas ruins aconteçam, a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus.
Como? Lendo a Bíblia, orando, pregando o Evangelho. Lendo a Bíblia, orando e pregando o Evangelho. Da forma que convém. Eu encontrei essa forma através da internet. E quando as pessoas me dão, quando eu vejo uma oportunidade também ao vivo, conversando com uma pessoa, eu falo de Deus para a pessoa. Nós devemos fazer isso. E devemos meditar nessa palavra dia e noite, dia e noite. Ah, como eu queria ter aprendido isso quando eu era uma criança. Hoje eu tenho certeza que eu estaria bem melhor. Mas tudo bem, eu comecei a ir para a igreja com 16 anos. Muito rebelde no começo. E graças a Deus, Deus me atraiu e eu voltei para Ele. Toda vez que meu pai estava doente aqui, e toda vez quando eu morei em outros lugares, eu falava: pai, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ele não queria ir. Mas não queria ir não é porque não gostava da igreja. Meu pai era muito vaidoso, apesar das pessoas não perceberem. Ele tinha uma deformação no pé e ele tinha vergonha dessa deformação. Vamos aqui voltar ao texto. Em 1 Reis 19, 1-8, Elias, que foi um dos maiores profetas da Bíblia, enfrentou um momento profundo de desânimo e pediu para morrer. Elias pediu para morrer. Deus não o condenou, mas Deus cuidou dele. Vamos lá em 1 Reis 19, 1-8. 19:1-8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Então, 1 Reis 1:8. Desculpa, acho que eu peguei o versículo errado aqui. 19:1-8. 19:1-8. Ah, tá. Tá aqui. Não, esse versículo eu coloquei errado aqui. Deixa eu ver aqui. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã esta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com um deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Deixa eu ver, não deve ser assim não, deve ser 1 Reis 19, 5, 6. Não, deixa eu ver. 1-8, né? E entrou no deserto caminhando um dia, chegou onde havia uma gesta, sentou-se debaixo dela, orou pedindo a morte. Tá aqui no 4, ó. Aqui no 1 versículo, no 4 versículo tá assim, ó. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou ele e disse: levanta-se e coma. Tá vendo? Ele achou que ele ia morrer
Ele achou que ele não tinha chance por algum motivo, né? Mas aí Deus mandou um anjo e o anjo foi lá e alimentou ele. Falou: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor vem a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar minha vida. Tá vendo como os israelitas lá atrás, eles foram muito rebeldes com Deus? Os mesmos israelitas que Moisés tirou da escravidão. Aqui, em Reis, eles já estão contra Deus. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som suave de sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde venho e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã. Unja também Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, para suceder você como profeta. Gel matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Gel. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cuja boca não beijou. Quer dizer, não todos os israelitas se revoltaram, alguns israelitas, né? E aí Elias estava sendo perseguido e durante esse período ele pediu até a própria morte. Ó Senhor Jesus! Depois Deus foi lá e restaurou o propósito para o profeta Elias. Aí a gente vê, né, que Deus entende as nossas fraquezas e Ele cuida de nós. Elias estava fraco lá, Deus foi lá e mandou um anjo, o anjo deu pão, deu alimento, fortaleceu Elias e Elias recuperou o propósito dele. O descanso e o alimento, eles são importantes para a recuperação nossa emocional. Nós não podemos deixar ficar deprimido. A primeira coisa que muito depressivo faz é parar de comer. Você não deve parar de comer, também não deve comer demais, né? Mas deve descansar a mente, parar de se preocupar, confiar mais em Deus, orar. A gente encontrar um propósito é o principal, que se a gente ficar sem propósito, a gente perde. Propósito é o quê? Ter uma razão para viver. Se você perder o propósito, você perde a razão para viver. Entendeu? Então a gente tem que buscar assim. Aí você pode pensar assim: ah, beleza, como é que eu busco cura em Deus? Como é que eu saio da depressão em Deus? Primeira coisa é a oração. Para você, quando você era minha criança, sentia perigo chegando ou achava que ia acontecer alguma coisa perigosa com você, primeira coisa que a gente grita é quem? Pai, mãe, não é? Então, quando a gente está depressivo ou triste, a primeira coisa que a gente tem que falar: Deus meu, ajuda esse filho que está aqui triste, depressivo. Por que eu estou tão deprimido? Por que minha alma está afligida? Afinal, eu não sou filho do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis. Entendeu? Você tem que buscar a palavra. Ah, mas eu estou fraco sozinho. Busca um irmão, busca uma pessoa que
que esteja espiritualmente forte, para você te fortalecer junto. Procure ler a Bíblia. Se não está conseguindo ler, escute, tem áudio, tem Bíblia em áudio. Escute a palavra de Deus. Converse com alguém, entendeu? Um irmão mais sábio, mais experimentado. Assim a gente cresce. Porque assim a igreja cresce junto. E lá em Isaías 41:10 está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus não abandona os seus, não. Em 2 Coríntios 1:3-4 está escrito: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Tá vendo? Deus os consola. Aconteceu alguma coisa ruim, muito ruim, buscar Deus, Deus vai te consolar e vai te fortalecer. E aí vai ter outro irmão fraco, que aconteceu alguma coisa com ele. Ou tem dívida demais, ou o pai morreu, ou a mãe morreu, ou a avó morreu, ou o cachorro morreu, ou alguém que ele ama morreu, ou está doente, ou perdeu tudo. E aí você, estando forte, você consola aquele irmão que está fraco. E aí aquele irmão se fortalece, e aí quando ele encontrar outro irmão que está fraco, ele fortalece outro irmão que está fraco. E aí vira uma corrente do bem. É assim que funciona. É um irmão confessando com outro irmão, um irmão conversando com outro irmão, o irmão orando junto com outro irmão. Essa força, essa união, que é a verdadeira união da igreja, ajuda a gente a combater a tristeza, a depressão, a ansiedade. Nós devemos orar constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17 fala isso. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses, eu até imagino quem falou isso, né? Paulo. É Paulo que falou isso. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem constantemente. Olha, primeiro ele fala assim, ó: alegrem-se sempre. Orem constantemente. Dei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. O que é não apagar o Espírito? Não se afaste de Deus. Não deixa de ir nas reuniões, de congregar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar. Não desprezem as profecias que estão na Bíblia, inclusive. Ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afaste de todo tipo de mal. Tudo convém. Tudo convém, não. Desculpa. Tudo é lícito. Tudo está ali. O bem e o mal. Tá tudo ali. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Você vai ter o bem e o mal, a justiça e a injustiça, o tempo todo na sua frente. Cabe a ti escolher. Amém? Meditar na palavra de Deus. Salmo 119:5. Quem falou isso? Eu acredito que é Davi. Mas eu não sei, porque nem todos os salmos foram Davi. Aí eu tenho que estudar para saber quais. A maioria foi ele. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus estatutos.
quem dera fosse firmado os meus caminhos na obediência aos teus estatutos. Por quê? Porque se eu obedecesse a palavra de Deus sempre, eu não ficaria deprimido, eu não ficaria triste. Porque obedecendo a palavra de Deus, eu não seria humilhado. Ó Senhor Jesus, quando a gente segue todos os mandamentos ali de Deus, tudo que Ele pede, Ele protege a gente. Mas é por isso que nós devemos meditar na palavra de Deus constantemente. Todo dia vai lá, leia a palavra de Deus, mas não leia igual tem gente que lê aquela leitura esse, unidunite, vou escolher esse daqui. Não faça isso não. Leia cronologicamente, de capa a capa. Pode escolher o método que você quiser. Começar o Novo Testamento, depois ir para o Antigo. Mas leia. Para você ir meditando. Ver como que aquela palavra se encaixa na sua vida de alguma forma. E se tá triste, vai lá, conversa com o seu pastor na sua igreja, com um irmão mais experimentado, com alguém que você confia. Tem que procurar apoio na comunidade cristã, gente. Hebreus 10, 24, 25. Está escrito aqui: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. E não deixemos de nos reunir como igreja. Não é na igreja, de nos reunir como igreja. Por quê? Beleza, tem um templo lá de concreto. Então, vai que aconteceu um chuvão lá, o templo acabou. Tal. Aí todo mundo vem aqui para minha casa, reúne aqui. A gente está reunindo como igreja. Viajamos, fomos para um outro lugar, vamos morar lá no monte, todo mundo junto, estamos reunindo como igreja. Então não deixemos de reunir como igreja, não na igreja. Não deixemos de reunir como igreja. Onde tiver 2 ou mais, ali eu estarei. Então a igreja é um corpo vivo. Então se tiver 5 irmãos aqui orando, louvando, desfrutando a palavra, eles estão reunidos como igreja. Amém? Então a igreja, ela pode estar em qualquer lugar. Mas a minha igreja é lá, igual eu morava em Guarapari, a igreja não é Guarapari. Não, a minha igreja pode ser onde eu estiver, desde que tenha 2, 3, 4, 5 irmãos comigo orando, louvando a palavra de Deus. Eu estou na igreja porque nós estamos nos reunindo como igreja. Amém? A gente reunindo como igreja, dificilmente a gente vai ficar deprimido. Tem outra palavra aqui que é a 1 Coríntios 6, 19. 6, 19 e 20. Cuidar da saúde do corpo. Amém? Aqui, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo está onde? Dentro de nós, né? Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são vocês mesmos, foram comprados por um preço, portanto, não glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não
Não, portanto, desculpa, ó. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, cuidando da nossa saúde, nós estamos glorificando a Deus com o nosso corpo. Então, você fala, mas fazer exercício físico? Sim, faça exercício físico. Você está glorificando a Deus fazendo exercício físico. Você está cuidando da sua saúde. Não beba demais, não coma demais. Durma bem. Você fazendo essas coisas, você evita depressão, ansiedade. Não se preocupe com o amanhã. Amém? Isso tudo vai combater a ansiedade, a depressão. Tá vendo como a Bíblia ensina? A Bíblia, ela ensina que Deus está conosco todo o tempo nos momentos difíceis e que às vezes nós não enxergamos porque a gente não está olhando com os olhos espirituais e sim com os olhos de carne. Então, você pode consultar todos esses versículos que eu falei aí, né? Ver qual te conforta mais, qual te anima mais. Eu gosto daqui Filipenses 6, 4, 6, 7 mesmo, que é o não andeis ansiosos por coisa alguma, quer dizer, não preocupa com o futuro não. Antes ore com súplica e depois que a coisa passar, com ação de graças. E vou te falar, não foi fácil para mim não. Não foi fácil. Como é que você agradece por ter perdido o pai e a mãe? Eu agradeci a Deus por Ele me dar a saúde de poder continuar. Saúde física e mental. Que a diferença de um para outro foi 11 meses. E a vontade de apontar dedos, de xingar. E a vontade de me punir, achando que eu tive culpa. Mesmo que todo mundo falasse, não, você não teve culpa. Satanás falou muita coisa no meu ouvido aqui. A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é sua. Mas eu orei. E eu fiz o que fala aqui. Vai na igreja, reúne com os irmãos. Converse. Chore junto. Procure quem gosta de você. Quem gosta de verdade de você. Foi isso que eu fiz. E a Bíblia manda a gente cuidar da saúde do corpo, da saúde da mente. Amém? Então, vou fazer uma oração aqui. Ó Senhor Jesus, obrigado por esse estudo. Espero que a pessoa tenha paciência de ter escutado as palavras até o final. Abençoe essa pessoa que estiver aí ouvindo a palavra. Cuida da minha casa, cuida da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. E cuida da vida e da casa da pessoa que estiver escutando. As abençoe em nome de Jesus. Não nos deixe ansioso com coisa alguma, com depressão nenhuma. Em nome de Jesus, nem saúde física, nem doença física, nem com doença mental. A gente tem a saúde física, mental e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém? Fique com Deus aí. Ó Senhor Jesus.